Olá, bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Flávia Leite, eu sou fundadora da Ateneu Idiomas e professora de espanhol. E se você ainda não é inscrito nesse canal, ou inscrita aqui, faça isso agora, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo de espanhol, sobre língua, sobre cultura, sobre certificações, sobre gramática e muito mais. Esse vídeo aqui que você está vendo faz parte de uma série de vídeos de espanhol para viagens. Se você ainda não conhece essa série, ela está toda salva no meu canal, que é Flávia Leite, Espanhol Descomplicado, tá bom? E nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre certos códigos culturais secretos dos países hispânicos, tá bom? Você sabia que muitas vezes é mais importante você entender sobre as regras de cortesia de um país do que a sua língua, mesmo, necessariamente, né? Ninguém considera uma pessoa mal educada porque ela está confundindo o verbo tener e o verbo haber. Mas a pessoa pode te achar mal educada ou pode interpretar mal o que você está fazendo se você não souber essas regrinhas secretas de cortesia que cada um dos países tem, né? Você às vezes pode ter algum problema, eu não estou falando nenhum problemão, não, mas algum pequeno problema, até com o uso de gracias, né? Como a gente fala aqui no título desse livro, em diferentes países, né? Outra coisa é dizer não. A ideia de dizer não pode ser, para você é aceitável um convite, por exemplo, se eu te convidar para uma festa, você pode falar não na minha cara? Quem é que eu devo chamar de tu e quem é que eu devo chamar de você? Né? Nesse vídeo a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, sobre o uso de gracias, poder falar sim ou não, e também sobre o uso de tu, vos e usted. Vem comigo! Bom, sobre o uso de gracias na Espanha e na América Latina. Dizer ou não dizer graças também passa por um viés cultural, você sabia disso? Essa é uma confusãozinha entre a Espanha e os países da América Latina, de um modo geral, tá bom? E quando eu digo América Latina, eu estou falando nós mesmos, os brasileiros. A gente também pode acabar fazendo uma confusãozinha com o uso de graças, tá? Para nós, latino-americanos, é muito comum dizer graças e obrigada, obrigada, obrigada. Até mesmo em situações que a pessoa não tá fazendo nenhum favor pra gente, né? Ela não tá fazendo mais que a sua obrigação, né? E os exemplos são muitos. A gente fala graças, por exemplo, quando o motorista do ônibus abre a porta pra gente. A gente fala graças quando o garçom chega e traz o menu, depois quando o garçom traz a bebida, depois quando o garçom traz a comida. A gente fala obrigado, 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 graças, graças e graças. Também quando um taxista, por exemplo, deixa a gente no nosso destino. Todas estas são situações nas quais essas pessoas estão apenas realizando o trabalho delas. Elas não estão fazendo um favor pra gente, né? Mas mesmo assim, a gente fala obrigado, fala graças, sem nem pensar sobre esse assunto, né? Mas quando chegamos na Espanha, e eu também percebi o mesmo, um pouco desse comportamento também na Argentina, em Buenos Aires, nós só vamos poder dizer graças, muitas graças, quando a pessoa faz algo verdadeiramente para nós, sem nada em troca. Na verdade, a gente pode falar graças, mas a gente vai causar um ligeiro estranhamento, tá bom? Então, se você continuar agindo como você age no Brasil, ou também em outros países latino-americanos, né? O seu interlocutor pode estranhar um pouco a quantidade de vezes que você vai falar graças. Não é um grande problema, é só uma pequena diferença cultural a mais para você poder levar em conta quando estiver conversando com nativos, né? Um exemplo bem legal disso foi um exemplo que uma aluna me contou, que ela estava com um grupo de pessoas de diferentes países da América Latina num café na Espanha, né? E o garçom que estava atendendo esse grupo, ele estava olhando para eles de uma maneira muito esquisita, com uma cara muito desconfiada, né? Em algum momento, ele decidiu explicar para as pessoas que tudo que elas estavam consumindo, elas iam ter que pagar. Todo mundo ficou muito surpreso, assim, tipo, é claro, né? Se eu tô consumindo, é óbvio que eu sei que eu vou ter que pagar, né? Mas, conversando um pouquinho mais com esse garçom, ele explicou isso, assim, que cada vez que ele trazia uma coisa nova, as pessoas falavam graças, graças, graças. E isso ele estava ficando com a impressão, com a sensação, de que as pessoas achavam que era tudo grátis, que era cortesia do restaurante.
Então todo mundo achou muita graça, começou a rir, mas isso foi ocasionado então pelo excesso de obrigado, de graças, que, de acordo com a cultura espanhola, a gente só faz isso se realmente a pessoa estiver fazendo um favor pra gente, né? E um exemplinho rapidinho pessoal meu foi quando eu morei na Argentina e eu notava, assim, por exemplo, saindo do metrô eu gostava sempre de comprar um alfajor, porque eu não sou boba nem nada, né? E aí eu tava lá, aquela correria, aquele monte de gente, aí eu pegava o alfajor, pagava a moça, e na hora que eu pagava ela, eu falava graças. E a moça acordava, parecia que de um sono, assim, hipnótico, assim, ela olhava pra mim com uma cara estranha, tipo assim, não, 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 por favor, tipo assim, não, não me agradece, não. Esse aqui é o meu trabalho, né? Então, cuidado ao falar graças, 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 sem ter em mente que a pessoa que tá te entendendo tá achando tudo um pouquinho esquisito, beleza? Agora a gente vai passar para o uso do tu, do vos e do usted, tá? Então, você sabe como é que se diz você em espanhol? A gente tem pelo menos três maneiras de fazer isso, né? Que é tu, vos e usted. Qualquer uma dessas três formas, o seu interlocutor ele vai saber que você está falando com ele, né? Mas qual a diferença entre essas três formas e por que você deveria saber essa diferença antes de fazer uma viagem? Bom, tu e vos são duas maneiras informais de falar você, tá? De se dirigir a uma pessoa. E usted é uma forma formal, tá bom? Eu observo que muitos brasileiros que viajam sem nunca ter estudado espanhol, eles acreditam que a única forma possível de tratar a outra pessoa é de usted. Eles só conhecem usted, né? E na prática também não tem nenhum problema assim muito grave, né? Afinal de contas, a pessoa sabe que você tá, se você tratar a pessoa de usted, ela sabe que você está falando com ela sabe que você é estrangeiro, que você está só viajando, que você não domina totalmente a língua, né? Mas eu vou te dar um exemplo de conversa hipotética, você vai ver, que pode acabar soando um pouquinho estranho para uma pessoa estrangeira, né? Imagina que você tem entre 18 e 35 anos, né? Que são jovens, geralmente é essa a faixa etária, né, das pessoas, dos estudantes de espanhol, né, mais comum que eles estudem na cidade, e você está fazendo um mochilão, que é outra coisa super comum também, né? Aí você acorda, faz uma amiga no café da manhã, do hostel, a sua amiga é super nova, ela tem 22 anos, e você tem a seguinte conversa com ela. Ela vai falar com você em espanhol e você vai responder para ela em portunhol. Olha só, eu trouxe essa conversa aqui. Ela vai falar alguma coisa tipo assim: quais são tus planos para hoje? Quais são seus planos para hoje? E aí você vai responder: ah, eu vou para Machu Picchu. E você? Aí eu vou ter uma tradução aqui engraçada. Ó. Eu vou para Machu Picchu. E a senhora? Lembra que ela tem só 22 anos? Aí ela vai ter entendido, né, que você estava querendo falar, na verdade, é e tu? E ela vai falar, eu também, por que não vamos juntos? Eu também, por que nós não vamos juntos? Aí o brasileiro pode falar, usted sale a que horas? Seria a senhora sai a que horas? A las 9. Então, vou com usted. Então, eu vou com a senhora. Lembra que ela só tem 22 anos, né? Então, a conversa ficou super entendível, mas ficou um pouquinho esquisita, né? Esse diálogo, como eu falei, ele é fictício, mas eu já escutei variantes deles muitas vezes em espanhol, né? Duas pessoas jovens conversando e o brasileiro tratando a pessoa de uma forma formal sem ela nem saber, sem ele nem perceber, ele nem sabe que ele está tratando, né? Então, assim, olhando essa tradução, a gente percebe que é estranho ter uma conversa desse tipo com uma pessoa de 22 anos. Antes de seguir com esse papo, eu preciso destacar duas coisas sobre esse diálogo. Olha só, usted não se traduz exatamente como senhor, senhora, porque em espanhol tem senhor, senhora também, tá? Por que então que eu traduzi como senhor, senhora? O usted, ele seria correspondente ao nosso antigo Vossa Mercê. Vocês lembram das novelas da Globo? Que era formal, né? Mas ele acabou sendo reduzido. Vossa Mercê passou para vosso ser, e virou você. E ele perdeu a formalidade na maior parte do Brasil, né? Então, como a gente acabou ficando sem um pronome equivalente de tratamento, eu resolvi passar o estranhamento do diálogo para senhor, senhora, para essa conversa. E assim você vai sentir um pouquinho
o mesmo estranhamento que um nativo bem jovem vai sentir ao ser tratado de usted, né? Uma outra informação importante sobre o diálogo é que não tem problema nenhum conversar em portunhol, né? Que é essa mistura de português com espanhol nas viagens. A comunicação em portunhol ela flui muito melhor que em português somente, né? Já que os falantes de espanhol eles têm muita dificuldade de entender o que a gente está falando em português. Então não tem problema nenhum falar em portunhol, não é essa a crítica. É mais o estranhamento da forma de tratamento mesmo, né? No lugar de tratar uma pessoa jovem como tu, os brasileiros acabam tratando como usted, tá bom? Então, quando é que eu vou usar usted? Quais são as situações típicas do usted? A resposta para essa pergunta não é única, infelizmente, né? Não é uma resposta muito fácil, porque existem países com maior grau de formalidade, como por exemplo o México. O México é um país que usa bastante o usted, né, para conversar com desconhecidos na rua, né? E existem outros países com menor grau de formalidade, por exemplo, como a Argentina, que no lugar do tu, ela usa o vos. O vos também é informal. E eu nunca vi uma situação de uso de usted, e eu acho que, óbvio que tem, mas é muito restrita a situações muito formais, entendeu? Então, o usted, ele seria usado, então, na teoria mais ampla, para tratar pessoas mais velhas com respeito, né, como forma de respeito, também autoridades como policiais, políticos, médicos, pessoas que trabalham na alfândega, né, do aeroporto, porteiros do edifício, também uma forma de tratamento mais formal e de respeito. Então, a minha dica para sua viagem é a seguinte: você pode aprender as conjugações dos verbos, tanto na forma de tu como na forma de usted, tá? E também os pronomes possessivos, como mi libro, yo, né? Tu libro, forma informal, su livro, forma formal, tá bom? E que aí você pratique as comunicações básicas, como te llamas, tu, como se llama, usted, usando essas duas formas, a forma formal e a informal. E assim, quando você fizer um amigo, mais ou menos assim da sua idade, você trata ele de tu. E quando você estiver conversando com pessoas desconhecidas, especialmente se elas forem mais velhas que você pode usar o pronome usted, tá bom? Já adianto que não é uma tarefa muito fácil aprender sobre isso, mas se você se dedicar ao idioma e aprender um pouquinho antes, a sua viagem vai ser outra, completamente diferente, tá bom? E agora vamos falar do último aspecto cultural, que é o uso do sim e do não, do si e do no, tá bom? Então, como eu estou comentando todo esse vídeo inteiro, as regras de cortesia que regem o funcionamento de uma língua, ela é diferente em cada país, né? O código cultural das pessoas, entre elas, pode ser um mistério às vezes, né? E ainda por cima quando a gente contrasta com o nosso. Um dos desafios muito grandes para algumas culturas é dizer não, né? Explicitamente. Não quero fazer isso, ou não vou fazer isso. E outro desafio muito grande para outras culturas é dizer não explicitamente. E geralmente, para essas mesmas culturas, se eu não posso dizer não, é muito duro ouvir não também, né? Quando a gente pede algo ou convida alguém para algum evento, tá? Eu considero os brasileiros, em geral, pertencentes a esse grupo, a essa categoria. Principalmente nós mineiros, né? A gente tem muita dificuldade, tanto de dizer como de ouvir não. E pode ser um pouco chocante se você conhece argentinos e você conhece espanhóis, entre eles essa coisa é bem parecida, no que tange o uso do sim e do não, né? Porque para essas nacionalidades não tem problema nenhum em dizer não, né? Para a seguinte pergunta. Imagina que eu faço essa pergunta para vocês. Você gostaria de ir a uma festa em minha casa? Você gostaria de ir numa festa na minha casa? Não. Eu não sei vocês, mas isso aqui em Minas pega mal de um jeito. Então, para um argentino, para um espanhol, geralmente é mais fácil reagir com um não a uma pergunta desse tipo, né? Já em outros países isso soaria muito ofensivo, né? Incluindo o Brasil, onde provavelmente a gente só responde assim, não, em uma situação de muita intimidade, né? Com o interlocutor, sua mãe, seu irmão, assim, mas, né? Em outros países também, como o México e
e a Colômbia, a gente observa também um rodeio à palavra não, né? Essas nacionalidades também quase nunca vão te dizer um não diretamente, e pode soar um verdadeiro mistério as respostas que eles te dão. Alguns países podem usar outras palavras no lugar do não, né? Como um ahora, um ahorita. Olha aqui, a mesma pergunta. Te gostaria de ir a uma festa em mi casa? Você gostaria de ir numa festa na minha casa? Ahorita te digo. Agorinha eu te respondo. Parece um filho falando com a mãe, né? Mãe, agora, tô indo. Agora eu tô indo lavar. Na verdade, essa resposta quer dizer não, né? Então, podemos concluir que o uso do não varia de cultura para cultura. Então, por isso, não se sinta ofendido quando um argentino ou um espanhol dizer não, inesperado na sua cara, né? Ou quando um mexicano não te responde assim diretamente a sua pergunta, né? Se ele vai ou se não vai, te deixa aí meio no vácuo. Essas são questões culturais de cada país. E para você evitar desentendimento, sempre procure você mesmo responder. Deixa os seus códigos culturais de lado e tenta responder da maneira mais clara e cortês que você puder quando tiver de passagem por um país, e também observe, se você tem a chance de ter um longo convívio, observe como é o código cultural entre eles, que você rapidamente vai acabar se adaptando ao modo dos nativos, né, de lidarem com essa situação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse por espanhol, não deixe de se inscrever aqui no canal. Me siga nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque lá você vai ver conteúdos que você não encontra por aqui, tá bom? Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.